Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, tá? É um prazer imenso ter vocês aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Esse é mais um vídeo meu aí na internet. Meus amigos, esse é o segundo vídeo do dia, tá? Hoje eu queria falar um pouco sobre essas questões aí de IDH, ateísmo, países desenvolvidos, né? Religiosidade, né? Porque tem muito mal entendido sobre esse assunto, tá? Mas enfim, espero assim esclarecer, né, uma visão mais coerente possível aqui do que eu penso, né, quando se trata disso. Tem um artigo aqui que confesso que é um pouco antigo, de 2012, tá? Porém, é algo que, assim, é um dado real, tá? O que tá aqui é uma coisa real, porém vai ajudar a gente a ilustrar um pouco esse pensamento, tá? Vamos lá. Quanto menos desenvolvido é o país, mais se acredita em Deus. Então, é uma tendência, não regra, é uma tendência que países mais pobres, países menos desenvolvidos, países emergentes, eles têm uma necessidade maior a se apegar a algo divino, né? Pelo fato deles não confiarem mais no governo, nas autoridades, então eles preferem depositar a esperança e a confiança deles em algo divino, em algo superior. Então, eles têm essa necessidade de apelar e recorrer a uma crença religiosa, certo? Porém, o contrário, quando o país é mais desenvolvido, a população tende a procurar menos a religião ou a sentir menos necessidade de adquirir alguma crença religiosa. Veja bem, isso não é regra, são tendências, tá? É um padrão específico. Eu seria desonesto se eu chegasse aqui e falasse que, pelo fato dos países mais desenvolvidos serem menos religiosos, seria desonestidade minha eu chegar aqui e falar que, tipo assim, que o ateísmo faz com que o país fique mais rico, né? Porque é o que muitas pessoas entendem erroneamente, mas não é isso. Não é porque, tipo, pelo fato do país ser ateu, à medida que o país é ateu, o país vai ficando mais rico, mais desenvolvido. Não, não é isso, tá? Não é isso, não é sobre isso. É justamente o contrário. A questão é, quanto maior, quanto mais desenvolvido é um país, quanto maior é o IDH de um país, quanto mais desenvolvido o país vai sendo, menos ele tende a ser religioso. Ou seja, uma tendência que o número de religiosidade ele caia. É sobre isso, tá? Não é que pelo fato do país ser ateu que o país tem que ser ateu, virar ateu para o país ficar mais rico e melhor. Não, é justamente o contrário, tá? O ateísmo é meio que uma consequência, tá? É o contrário, o entendimento correto é, quanto mais desenvolvido é o país, tá, menos ele tende a ser religioso, certo? Esse é um ponto. Bom, um recente levantamento mostrou qual a parcela de crentes em Deus e ateus que nós temos pelo mundo, né? Bom, apesar dos dados terem sido coletados em épocas diferentes, entre 1991 e 2008, utilizamos, né, diz aqui, nossas parcas habilidades em Excel para agrupar tudo e gerar outros números. Utilizando a lista de países por índice de desenvolvimento humano, né, com os IDHs, nós agrupamos os 5, né, que são mais desenvolvidos. Os 5 menos desenvolvidos, eles traçam médias simples dos níveis de crença em Deus ou de ateísmo, só para a gente entender aqui o que eles estão querendo explicar, certo? Bom, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição, tá? O link dele, né? Melhor dizendo, vou deixar o link dele na descrição. Mas se vocês forem pesquisar na internet, aí vocês basicamente vão encontrar conteúdos similares, tá? Abordando o mesmo assunto. Estudos saindo aí, pessoas que fizeram esse estudo e estão notando essa questão, estão notando essas nuances. Então tá aqui, ó, a média daqueles que estão certos da existência de Deus nos países mais desenvolvidos, né? 28% é quase a metade dos que é quase a metade que dos países menos desenvolvidos, né, que é 53%. Então há essa diferença, né? Curiosamente, a tendência de ateísmo é inversamente proporcional, tá? Aqui vimos acima com os mais desenvolvidos, que compõem cerca de 15%, mostrando cerca do dobro de ateus, né, do que os menos desenvolvidos, 7%. Então tá aqui um gráfico, então a gente pode ver aqui, ó. Bom, então veja bem, é como se houvesse uma tendência, né? Nos países mais desenvolvidos é como se houvesse mais ateus, né? E nos países menos desenvolvidos houvesse menos, né? Uma menor quantidade de ateus nos países menos desenvolvidos, porque nos países menos desenvolvidos é uma tendência da religião aumentar. Por fatores sociais, talvez por fatores políticos, por fatores de desigualdade social, descaso do governo, né? Tem vários fatores sociais envolvidos nisso também, né?
E é natural que países mais desenvolvidos, é natural também por fatores sociais, que os países mais desenvolvidos eles vão naturalmente ter uma proporção menor de religiosidade, acredito eu. Por quê? Porque os países mais religiosos eles são mais secularistas, né? Então a tendência é que países, quanto mais eles vão se secularizando, né, mais vão separando o Estado da religião. Eu acho que a tendência maior é que a religião não seja um fator central tão importante assim que influencie na sociedade, porque a sociedade vai passar a ter mais respeito um com o outro, ter mais noções de moral e ética. Bom, com base numa educação rígida, com base num sistema moral de ética secular, né, com educação, um povo respeitoso, harmonioso, né, nisso, né, num cenário assim, tende a cair o número de criminalidade, tende a diminuir o número de presos, a população carcerária diminui, menor a criminalidade, ou seja, o país vai melhorando, né, a consciência coletiva vai elevando o nível do país, vocês estão entendendo? Então aqui diz que fica claro que quanto maior é o desenvolvimento humano em um país, menor é a tendência de se acreditar na existência de Deus. Sim, os Estados Unidos são a zebra da lista, ou seja, os Estados Unidos é a única exceção, tá? Não vou dizer que também isso é uma regra, mas é uma exceção, mas os Estados Unidos quebra também um pouco essa exceção, porque os Estados Unidos, querendo ou não, é um país desenvolvido, mas ainda possui, é um país que é forte ainda na crença em Deus, tá? É forte na religiosidade. Bom, os Estados Unidos, como eu falei, é uma exceção, pois mesmo sendo o quarto país com maior IDH do mundo, tem uma proporção altíssima de crentes, 6 a cada 10, para ateus que são apenas 3%. Então o número de ateus nos Estados Unidos é pouco, né, comparado ao número de cristãos, judeus, tá? Tem muito nos Estados Unidos, certo? Então, como eu falei, quando o país é muito secularizado, vai havendo uma tendência da população desse país, realmente vai ter uma tendência a eles não querer mais recorrer à religião, ou seja, vai ter uma tendência a religiosidade cair, né? Tem estatísticas, como eu falei, não é uma regra, né? Não significa que todo país rico, que significa que toda a população vai ser ateia, descrente. Não, não é bem assim, tá? Não entenda dessa forma. Bom, geralmente é muito comum de se ver o quê? Em países que não são muito desenvolvidos ou países emergentes, é comum que esses países sejam o quê? Países com maior tendência à corrupção, né? População passa fome, né? População passa prejuízo. Às vezes é um país que tem inflação alta, né? Político roubando pra caramba. É uma política que não faz um trabalho honesto, tá? É um país que vive na miséria. Tá entendendo? Nesses países, como a população já não confia mais no governo, e a população sabe que o próprio governo que tá, como é que eu posso dizer, sabotando o país, então eles preferem se apegar a uma causa divina, uma causa maior e superior, né? Porque as pessoas não conseguem lidar com esse fardo que é a realidade que elas vivem, né? Nesses países mais emergentes. Então é natural que haja uma tendência mesmo, até por esses fatores, como eu falei, de desigualdade, fatores sociais e sociológicos envolvidos, mostra que a tendência mesmo é as pessoas acreditarem em Deus, porque a vida fica mais difícil. Agora, em países mais seculares, países que têm um IDH alto, países ricos, mais prósperos, mais harmoniosos, países com maior liberdade econômica, né, países mais iguais, né, secularistas, esses países as pessoas vão ver menos necessidade a se apegar em Deus, tá entendendo? Tipo, o Japão mesmo é um exemplo disso, um dos países mais desenvolvidos do mundo, um dos países com maior nível de educação de altíssima qualidade, país de altíssima qualidade, e você vê, eles não seguem costumes morais com base no cristianismo, eles não seguem o cristianismo, não é um país que não é cristão, é um país secularista, tem muitos ateus naquele país, tá? No Japão, tá? Porque a religiosidade do Japão é diferente, tá? Não é uma religião voltada para crença em divindades, para venerar divindades. E é um país que funciona, enquanto o Brasil, que é um país super religioso, a gente vê que o Brasil é do jeito que é, né? Então, são coisas a se pensar. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te gerar algum valor, deixe seu like, comente abaixo se você concorda ou discorda. Bom, muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.